Olá, meus arteiros e minhas arteiras! Sejam todos muito bem-vindos às minhas artesanices. Eu sou Mariana Bezerra e hoje eu vou mostrar para vocês uma parte de como eu tô organizando, né, repaginando o nosso ateliê, e eu vou mostrar para vocês hoje como que eu fiz para forrar esse guarda-roupa e por que que eu optei por fazer a grama no chão. Bora lá? Então, pessoal, eu já tinha decidido que eu iria colocar um tecido para cobrir o guarda-roupa. Esse guarda-roupa, ele divide o espaço da área de trás, o escritório do meu pai, então tem muitos livros, vocês vão ver ao longo dos vídeos, tudo. Tem uma parte com uma estante, com bastante livro, então assim, ele fica pra lá, de lá é o guarda-roupa que meu pai põe as coisas dele, tudo, e os livros. Então esse guarda-roupa já existia aqui, eu não quis tirar ele do lugar porque eu queria realmente setorizar, deixar o espaço do meu pai, do escritório dele, e o restante é o espaço do ateliê, e tem também uma pequena cozinhazinha, né? Mas aí o que eu fiz? Eu primeiro forrei com o papel, porque como eu estava com pressa e eu não sabia qual o tecido que eu iria colocar, então primeiramente eu coloquei o papel. E eu só estiquei o papel de presente, ele ia ficar lindo. Tava ficando muito lindo, até vocês repararem que no final, nessa parte de cá do guarda-roupa, ele não deu muito certo, porque como esse papel eu comprei de rolo, na época que eu tinha uma loja, era um papel de presente de rolo, ele tinha muitos metros. E justo no final, na parte final de cobrir o guarda-roupa, ele acabou rasgando, né? Ele tava todo rasgado, todo feio, então eu acabei tirando tudo e resolvi colocar o tecido. Para colocar o tecido, gente, esse tecido a gente teve que fazer as pressas, tudo escolheu o tecido, então eu escolhi o tecido que eu tinha maior número aqui no ateliê. Esse tecido era para ser um lençol para a cama da minha mãe. Então eu só passei ele porque ele tava muito enrugado, né? Então eu passei ele com o borrifador, com uma misturinha boa de Comfort, uma misturinha boa de amaciante de roupa, água e álcool 70. Então eu borrifei e passei o tecido todo, e conforme eu fui passando, eu fui enrolando o tecido para ele amassar o mínimo possível. Depois eu coloquei ele era grande, mas eu optei por fazer ele franzidinho para poder ficar parecendo uma cortina, ficar um espaço mais bonito. Então eu acabei franzindo ele com a ajuda aí da minha irmã e do meu pai. Vocês podem ver como ficou. E aí, para finalizar, eu acabei não mostrando. Eu coloquei duas ripas que eu tinha na verdade ela não é ripa, era um ferro que eu coloquei que segura o tecido lá em cima, porque eu não quis pregar nem com o durex, porque não ia segurar, né, com a fita adesiva ele não ia segurar. Eu não quis colocar dupla face também para não estragar nem o tecido, nem o guarda-roupa, e também não quis grampear. E assim ficou fácil porque eu retiro, lavo normalmente, espero ele secar e coloco de novo. Aí, gente, vocês podem ver que aqui tem umas peneirinhas, tem um crochê, tem o bastidor das minhas artesanices que ainda tá, que eu embalei ele no filme para não sujar durante a obra, e eu só vou tirar ele depois que tiver pronto o painel. Porque além do bastidor das minhas artesanices, das peneiras, tudo, eu vou pôr vários elementos aqui para ficar mais bonito esse espaço, para quando eu gravar os vídeos já ser um fundo para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado dessa dica do guarda-roupa. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o piso, tá? Gente, o porquê, muitas pessoas falaram: nossa, Mariana, mas por que você escolheu a grama sintética? Por que eu escolhi a grama sintética? Por quê? Gente, porque aqui, quando nós compramos a casa, era somente um telhado. É uma casa antiga, uma casa, né, velha, e era somente o telhado, e ele tinha essa estrutura. Então, com o tempo, aqui era uma parte aberta, era um jardim.
Só que quando concretou, ele colocou muito concreto. E então ele falou que se a gente fosse optar por fazer o piso, não poderia ser piso cerâmico nem porcelanato, porque seria muito pesado e talvez a estrutura não aguentaria. Apesar de ser forte, ela não tem muitas vigas de sustentação, então a gente tinha que pensar em alguma coisa que não fosse tão pesado, né? A princípio era só um chão de cimento, né? E a minha mãe não gostava daquele acabamento, então nós tínhamos pensado primeiramente em fazer um cimento queimado, só que eu não achei na época nenhum profissional que me ajudasse a fazer. Então o que eu fiz? Eu só passei o nivelador. Então essas imagens que vocês veem aí do piso que parece cimento queimado, ele não é. Ele só tá com um nivelador. E o nivelador, ele é muito poroso, como um rejunte. Então, com o tempo, que já faz uns anos isso, ele soltava um pó muito forte. E esse pó era ruim, porque atacava a minha rinite, minha bronquite, as cachorrinhas ficavam cinza. Então, a gente tinha optado por fazer um outro tipo de piso, né? E aí, como nós ficamos na dúvida, eu cheguei a pensar em fazer um piso vinílico. Só que como eu tenho animais aqui e aqui era uma laje a princípio, tem os ralos, então a gente lava. Eu costumo lavar o lugar, né, de vez em quando, e tem ralos. Aí o que acontece? A minha mãe, ela gosta muito da sensação do tapete. Nós pensamos no carpete também. Aí voltaria a mesma questão. Eu moro perto do polo petroquímico, então assim, tem uma foligem muito forte. E por isso que também é um dos motivos que eu lavo de vez em quando. E então, com o carpete, além do carpete, quem tem carpete sabe, a manutenção é muito caprichada, porque se cai alguma coisa, mancha, estraga. Eu tenho cachorrinho, né, tem a Pérola e a Cristal, e de vez em quando a Pérola não, mas a Cristal faz um xixi aqui, então teria que ser um piso que fosse lavável. E por que nós optamos pela grama sintética? Como eu falei pra vocês, tem essa sensação de carpete, então a minha mãe fica descalça aqui, e quando é necessário, dá pra gente lavar com água e sabão, que não tem nenhum problema. E como tem os ralos, eu já sei onde ele é, eu escoo, puxo a água para o ralo, tá? Então foi essa a opção da grama sintética. Para colocar a grama sintética, ela é muito fácil, gente, ela é muito fácil. Aqui o espaço é muito grande, eu tenho 42 metros quadrados, então assim, ele vem com 2 metros de largura, então eu coloquei 4 faixas inteiras, né, que dariam uns 8 metros, e aí tem a parte da pia e alguns recortes que eu fiz que totalizou toda a cobertura, como vocês podem ver aí, né, e assim... Como que eu coloquei a grama? Eu optei por só abrir, porque como ela é grande, eu fiz um tapetão, ela é pesadinha, então ela não fica dançando, mas você pode colocar entre a grama, colocar a fita, tanto aquela fita dupla face, que cola no chão, como na grama, que aí ela não escorrega, ou você pode fazer, que nesse caso não tinha como, que se você tiver um forro de madeira tudo, você pode fixar com grampos, preguinhos, tem várias instruções e é muito legal esse método da grama, né? E tá valendo muito a pena, a gente gostou muito do efeito que deu, né? Fica gostoso o ambiente, é aconchegante. E a minha mãe, eu e o papai adoramos a graminha. Fora as cachorrinhas que também vem aqui, deita, rola, fica muito à vontade. E foi por esse motivo que eu escolhi a grama, tá? Porque ele é uma peça lavável, de fácil manutenção. Se você também não quiser lavar, posso passar um pano molhado. Não é igual o carpete que eu tenho que passar, tem que ficar esfregando, cuidando quando cai alguma coisa, tudo. Então assim, é muito legal também, e dá para passar o aspirador, dá para manter a limpeza aqui bem em cima. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo, desse conteúdo sobre a organização, né, a revitalização do espaço. E não se esqueça, pessoal, de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, dá um like que é muito importante pra gente, compartilha com os amigos e comenta aí o que vocês acharam desse gramado maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado.
Beijo e até o próximo. Interaja com as minhas artesanices nas outras redes sociais. Lá vocês podem opinar, dizer o que vocês querem ver nos próximos vídeos, acompanhar o nosso dia a dia. Então, aguardo vocês lá. Beijos!